pastor perguntou assim a mim, tá tudo bem? Eu disse, porque eu estou meio aleluiada, mas eu estou bem. Graça e paz, povo santo. Graça e paz para você que está em casa. É sempre muito bom estar aqui. É sempre muito bom estar, principalmente com os irmãos na presença dele. A gente viver esse momento, como o Ló trouxe aqui, esse momento intenso. Esse momento, quando nós estamos reunidos, nós vivemos a intensidade que há no Senhor. Amém? E quando Deus, quando o pastor estava aqui ministrando, e quando os meninos tocaram esse louvor, o Senhor, ele disse, eu anotei, porque recado do Senhor, eu particularmente anoto para não me esquecer. E aí o Senhor disse o seguinte, você não vai dar conta daquilo que ninguém pode fazer. Ou melhor, você vai dar conta, tá vendo que eu tenho que anotar, porque senão o negócio fica sério. Você vai dar conta daquilo que ninguém pode fazer. Aí você vai dar conta. Mas daquilo que todos podem fazer, não. Então eu não sei se você tem dado conta daquilo que você não foi chamado para dar. Enquanto corpo, nós precisamos, preste atenção nisso aí. Deus, ele tem palavra para você. Enquanto corpo, ele não vive separado. Os meus membros, na verdade, né? E a gente não vive separado da cabeça. Enquanto o corpo de Cristo, nós não podemos viver separado da cabeça. Ele é o principal. Ele vai regular todas as funções. Mas enquanto membro, eu não posso estar disperso do outro. Tudo no meu corpo é interligado. Eu não sei nada disso, mas o Espírito Santo está falando. Não entendo nada disso. O nosso corpo, ele precisa das ligações que há. Né? Então, o meu membro, ele vai precisar certamente do outro. Nós precisamos de dos membros para operar na unidade. Nós precisamos. Certo? Mas o Senhor está te dizendo que você só vai dar conta daquilo que ninguém pode fazer. E isso só vai acontecer quando o corpo de Cristo está reunido. Eu estou dizendo a você, e aí eu vou, o Espírito Santo, eu não tenho esse poder. Tenho por causa dele. O que todo mundo pode fazer lá fora, todo mundo faz. Mas enquanto o corpo de Cristo, nós precisamos estar reunidos. Essa cadeira que você está sentado aí, ela foi escolhida para você sentar. Ela não foi escolhida para qualquer um sentar, não. Então, vocês estão entendendo mais ou menos o recado? Essa cadeira aí, ela precisa ser ocupada por você. Se essa cadeira estiver vazia, não vai vir outro não, porque Deus escolheu você para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Quem vai sentar aí é um demônio. Então é hora da gente dar conta daquilo que a gente precisa fazer. Amém? Esse foi o recado do Senhor. Bem assim. Mas amém. Glória a Deus. E aí nós vamos falar hoje nós vamos retomar. Nós, a semana passada, nós começamos e encerramos sobre boas novas. Certo? Então nós encerramos as palavras direcionadas, o mês direcionado para a família. E nós iniciamos a palavra. Domingo passado já fizemos uma ligação, trazendo as boas novas do mês de junho. Glória a Deus! E aí, nós começamos a falar, e é isso que a gente vai trazer, que a gente vai falar hoje. Eu vou falar de chaves. As boas novas, ela nos trouxe, porque já aconteceu. As boas novas, elas nos trouxe chaves. E não são qualquer chaves. São as chaves da verdade. Então nós vamos falar hoje sobre essas chaves. A maior chave que foi revelada, que foi exposta a nós, ela revelou-se por meio da cruz de Cristo. Ela revelou-se através. Aqui a cruz de Cristo é o chaveiro que expôs a chave, que é Jesus. Então,
a cruz ela representou o chaveiro. Da onde você vai tirar essas chaves que vão abrir portas? É daqui. Da cruz de Cristo. Aonde é que você vai entregar chaves velhas para nunca mais serem abertas? Aqui, na cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente fala de boas novas, elas vão revelar o poder de Deus na terra e revelando o poder de Deus na terra, esse poder ele vai ser revelado entre nós. Na verdade, esse poder já foi revelado entre nós. Amém? Esse poder ele se revelou por meio da entrega de Jesus. Ele se concretizou em Jesus. Esse foi o plano maravilhoso. Esse foi o planejamento de Deus ao nosso respeito. A respeito do propósito de Jesus, a respeito da nossa salvação e do que coubia dentro da salvação. Por isso que eu estou dizendo a você que quando a gente fala de boas novas, nós falamos de chaves. A chave que foi levantada através de Jesus foi a chave da verdade. A cruz, ela vai representar esse chaveiro, onde as chaves que nós vamos encontrar para as nossas vidas, essas chaves que não são qualquer chaves, chaves da verdade, elas vão ser encontradas aqui. Elas foram expostas, então não há esconderijo, amém? Amém? Não há esconderijo mais. Elas foram erguidas. Jesus é a nossa grande chave intercessora. Ele nos intercepta ao céu. Aleluia. Por meio do Espírito Santo que mora em mim e você. Amém? Glória a Deus. E aí, a proposta da salvação, através desse chaveiro, bem pedagógico isso. A proposta da salvação por meio, isso não estava nos scripts, nos meus scripts, mas do céu já estava. Esse grande chaveiro aqui, gente, que foi erguido, né? Que teve a nossa chave reveladora, ela vai te proporcionar, foi exposta, não, aqui não tem chave escondida. Foi exposta a chave. E aí essa chave, esse chaveiro, ele vai te atrair a buscar chaves que vão te empoderar. Presta atenção nisso aqui. Chaves, porque a salvação já aconteceu. Então, se a salvação aconteceu, isso quer dizer que foi trazido, você atraiu essa salvação, atraiu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? E aí, a primeira porta foi aberta, a porta de entrada para as nossas vidas. Eu estou falando de boas novas. A primeira porta que a gente abre e que a gente entra. Não abre a porta e fica lá de fora. Você pega a chave, aquilo na sua mão, para quê? Aquela chave vai abrir alguma coisa. Abriu a porta, escancarou a porta da glória de Deus, da presença de Deus. Escancarou a porta. Porém, há chaves que a gente precisa deixar na cruz. Velhas, estragadas, que a gente tanto amassou, forçando portas que não eram para ser abertas nas nossas vidas. E aí a gente vai precisar deixar essas chaves. À medida que a gente deixa uma, aleluia, automaticamente nós recebemos outra, amém? Então é isso que é a verdade. Isso foi só uma abertura do que o Senhor ele tem para nossas vidas, por meio das boas novas dele. Principalmente para a gente, que há muita gente que ainda não compreende o que é o Evangelho, o que é a salvação, o que é que Jesus trouxe. Jesus, ele, vamos dizer assim, que ele, com o sangue dele, ele selou a nossa vida no céu. Esse selo, com o sangue de Jesus, ele deixou a porta do céu escancarada para nós. Porém,
há uma etapa, há um processo. E esse processo é o processo de conhecimento. Para que a aliança da vida eterna, para que a gente chegue nesse cume, na efetivação, no resultado. O resultado do processo, a gente vai comemorar lá no céu, amém? Amém? Então, lá em João 3,5, ele diz que esse plano foi exposto para aqueles que experimentam de uma nova vida. Esses experimentar são aqueles que nasceram do Espírito. Ele diz da água e do Espírito. Está lá em João 3,5. Então, nós precisamos, qual é o primeiro passo que a gente deve dar? É conhecer experimentar essa nova vida. Quando é que a gente experimenta? Quando a gente diz, Senhor, eu quero. Não é aceitar Jesus, é encontrar-se com Jesus. É um encontro. Imagina só, hoje é considerado o dia dos namorados, não é isso? Imagina só o teu primeiro encontro. Então, aquele encontro, Diego, tá? Aquele encontro, ele abriu portas para experimentar do relacionamento. Conhece todo o processo, noiva, e depois tem um selo, uma aliança. E a Bíblia diz que o próprio Deus, ele diz, que se tornam dois, que se tornam um. Os dois se tornam um. Então, isso é um selo. Para sempre. Quando Jesus vier, é lógico que vai ser cada um por si. Tá? Mas enquanto casal, a gente vai caminhar dentro dessa unidade. Então, o que acontece, a gente sente. O que acontece de ruim prejudica os dois. E prejudica os filhos. Ou acrescenta na vida deles. Estão compreendendo mais ou menos? Então, quando a gente fala das boas novas, ele vai trazer esse plano de um novo nascimento. Para eu experimentar da verdade do Senhor, eu preciso pegar essa chave. Eu preciso mergulhar lá. É água e espírito. O pastor já trouxe aqui já. A Adna já trouxe também. Quando a gente iniciou o culto, que a gente vai falar da palavra da verdade. É a verdade. É a verdade que tem revelado que nós somos espirituais. É a verdade que revela que nós somos filhos de Deus. É a verdade. Mas essa verdade, ela só acontece por causa do novo nascimento, no Espírito, que o pastor falou aqui. O Espírito Santo de Deus conectado ao meu espírito adormecido, ele leva um choque. É dizer assim, acorda, camarada. Acorda, espírito. Para ser avivado pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Glória a Deus. Então, quando eu experimento esse novo nascimento, eu tenho experimentado a verdade que há no Evangelho. Vamos lá abrir em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a gente vai ler do versículo 3 ao 6. Você que está em casa também, abra a Bíblia aí, vamos cultuar juntos para a glória de Deus. A gente entender, para a gente se aprofundar nesse evangelho maravilhoso, as boas novas, ela traz transformação. Ela traz cura, aleluia. Ela traz o conhecimento a respeito de nós mesmos. E de outras coisas também. Colossenses capítulo 1, amém, igreja? Vamos ficar de pé? Para a gente ler essa palavra. Versículo 3, do 3 ao 6, diz assim: Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé, em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, olha só,
da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Já que chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes. Olha só, duas palavras-chave nós temos aí. Ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Pai querido, nós amamos a tua presença. Nós agradecemos ao Senhor pela verdade que está escancarada, que foi escancarada pelo derramar do sangue de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que nesse tempo, Pai, o Senhor nos acorde. Nos acorde, Senhor Deus, a assumirmos as posições da verdade que há na tua palavra, a experimentarmos o Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, eu te peço anjos nesse lugar ministrando. Nós repreendemos sonolência. Nós repreendemos todo espírito contrário, espírito espião, no nome de Jesus. Saia desse lugar. Espírito de religiosidade, no nome de Jesus. No nome de Jesus, correntes sejam quebradas. No nome santo e poderoso de Jesus. E nós chamamos a atenção do Espírito Santo de Deus, da condução do Senhor, porque esse lugar é espaço das manifestações do Espírito Santo, para tomar todo o nosso ser, para tomar todo esse espaço físico, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos aí essa palavra em Colossenses 1:3. O escancarar da verdade do Senhor. Que quando ele fala já do futuro, da esperança que vos está reservada nos céus. Por meio da palavra do Evangelho, do que ouvimos da palavra. Mas o ouvir e conhecer a palavra de Deus. Então, essas são duas, principalmente o conhecer. É o que nós vamos tratar nessa tarde, amém? Essa semana nós falamos, por meio dos cursos, que o pastor também já trouxe aqui, nós tivemos uma capacitação, e toda a capacitação, e toda a semana. Até o pastor perguntou assim, quem vai ministrar, é tu ou eu? Eu disse, é tu, porque Deus não me deu nenhuma palavra. Quando foi ontem, eu disse, Deus me deu uma palavra. Sou eu que vou ministrar. E aí tem tudo a ver com o que a gente tem vivido enquanto igreja. Não é novidade para ninguém. Conhecimento não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém perseguições. Não é novidade para ninguém enquanto cristão. Mas talvez Deus, ele quer nos acordar em algo muito específico em nós, a respeito dessas questões. E talvez, muito possivelmente, é esse o plano dele a respeito dessa palavra de hoje. Amém? Então, como eu disse a vocês, essa verdade do Evangelho, não tem ninguém que consiga convencer. É só por meio do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que faz essa transformação. É o poder do Espírito Santo que te tira desse lugar, que destrói essas chaves velhas e te entrega novas chaves. É só por meio do Espírito Santo. Eu posso falar aqui 10.000 vezes, posso pregar aqui que Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Se o Espírito Santo não te convence disso, isso aqui só vai ser palavras. Então, ouvir é uma ação, é uma janela da alma, o ouvir. Mas o conhecer, esse conhecer não é o domingo, não é a sexta, não é o momento que vai te proporcionar o aprofundamento da verdade que chegou a você. É o conhecimento, é a tua intimidade, é o teu momento relacional com o papai. É isso que ele faz com aqueles que o buscam. Está lá em Jeremias. Aqueles que o buscam, ele revela segredos maravilhosos. Mas isso vai depender da minha ação no ouvir, da minha contrapartida ao ouvir. Qual será a minha contrapartida ao ouvir? Ficar estático, ocupar minha cadeira ou me imobilizar diante dessa verdade que me foi expressa? Porque eu vou dizer a você, todo conhecimento, quando é chegado, ele precisa de nós, de uma ação. A gente ora, oração.
A gente está orando ali, mas Deus ele não vai descer para fazer mais não. Vai necessitar de nós de uma ação ao nosso pedido do falar, do diálogo. Então, ouvir e executar através daquele novo conhecimento que chegou. Isso vai me empoderar da verdade. Amém? No nome de Jesus, acorda aí, ninguém dorme, em nome de Jesus. Então, e aí a gente fala desse conhecimento. E aí o importante é a gente entender o que a gente deve conhecer. Ou para que eu devo conhecer? O que é que eu devo conhecer? Primeira coisa, você deve conhecer aquele que te chamou para ser. Conhecer o nosso Pai é fundamental para a gente ir para a próxima etapa, conhecer a nós mesmos. Então, nós precisamos conhecer a Deus, porque é o nosso Pai, foi Ele que nos atraiu. Então, quem é esse que me atraiu? Vou voltar lá para os namorados. Quando a gente, porque vocês estão, acorda povo, em nome de Jesus. Quando a gente está, chegou o novo relacionamento. Eu vou falar por mim, tá? Mãe dizia assim, quando você tem que ter a ficha técnica do camarada. Então, eu conheci, eu vou, puxar a ficha dele. Foi assim, né? Não é assim, dona Iraide? Onde é que ele mora, quem é a família, o que é que ele faz, o que é que ele não faz. Puxa a ficha técnica do camarada lá, para saber quem é esse cabra. Porque não vai entrar qualquer um aqui. A gente não vai ter intimidade com quem a gente não conhece. Vai ter intimidade com quem a gente não conhece? Não há como. Não há como. Então, com Deus, é assim, e eu vou dizer a você, é mais profundo. A gente vai conhecer o Deus. Fui apresentada ao Senhor Jesus. Mas e aí agora? Como é que eu fico? Qual a direção? E aí eu vou manter um relacionamento. Não é só quarta, que eu namorava quarta, sábado e domingo. Não sei se vocês da antiga era assim. Mas os dias de namoro era quarta, sábado e domingo. Tá doido ele chegasse lá em outro dia, que a porta era batida na cara dele. Tá doido. Mas a gente pode manter um relacionamento com Deus sexta, quarta, sábado e domingo? A gente pode manter um relacionamento com Deus só nos domingos? Crentes domingueiros? Não dá. É um relacionamento sobrenatural. A gente precisa ter visibilidade, não do ser Deus, mas do sentir Deus. Então é muito mais profundo. E eu vou dizer, experimentar desse namoro, aleluia, isso não estava no meu script. Apresentar desse namoro, gente, é sensacional. Então, a primeira posição que nós devemos ter é o conhecer, enquanto empoderamento da verdade. Tá? Então, eu tenho que conhecer quem é. Quem é o meu Pai? Quem é o meu Deus? Antes eu só chamava Deus de Deus. Hoje eu chamo Deus de Pai. Porque eu assentei no lugar de filha. Eu me reconheci nesse lugar. Quando eu me reconheço, já é um outro ponto. Que é a minha identidade. Me conheci nesse lugar de filha. Uau, painho, vou lá. Olha, estou assim, estou assado, torrado, cozinhada. E os momentos que eu vou me debruçar nele, eu vou pedir a ele, porque eu tenho acesso. Eu me empoderei desse momento. Intimidade, relacionamento. O outro é: quem é o meu inimigo? Não adianta. A gente tá falando do que é de algo que é espiritual. Então, eu estou falando do meu pai, conheci o meu pai, me relacionei, fui para outra etapa do meu relacionamento com Deus. E aí, a partir desse conhecimento, eu vou conhecer quem é o meu inimigo. Vou voltar para o namoro. Eu não gosto disso, Adriano. Adriano é isso, é aquilo outro. Não é verdade? Então, isso vai me trazer lutas.
lutas. Eu vou precisar lutar contra, não estou dizendo com o marido não, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando de algo espiritual, tá? Estou fazendo uma relação. Hã? Eu estou falando na relação com Deus, é espiritual. E aí, quando a gente fala de algo espiritual, a gente vai, é algo muito mais profundo. Porque esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, que vai se encontrar por meio do conhecimento, esse relacionamento ele acontece por causa do conhecimento de que eu tenho dele. E esse conhecimento ele vai ser a chave que vai girar o meu crescimento. Às vezes você pode olhar para você assim, meu Deus, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Eu conheço a Bíblia, decorei todos os versículos, Você disse bem, você decorou. A verdade, Deus, ele expressou, ele tinha um plano, amém? Jesus veio. Isso quer dizer que o plano de Deus, ele foi executado. Você pode dizer assim, as minhas promessas estão... Meu Deus, cadê as promessas da nova aliança? Aí Deus, ele volta para você, o que o pastor falou aqui. Tu estás cumprindo o teu trato? Estás se relacionando comigo? Tu tem me visto como o quê? Então, talvez, as minhas práticas não estão de acordo com a verdade. A verdade é a palavra, é Jesus. A verdade, ela é viva. Aleluia. A palavra, Jesus é a palavra. E essa palavra, ela habitou entre nós. Essa palavra, ela veio à existência, ela se tornou vida. A nossa palavra que é trazida daqui, da Bíblia, a respeito de nós, ela precisa ser trazida à existência. Quero, por favor, Eric. Ela precisa ser trazida. Tem aqui? Tem, mas me dê 2, não tem problema não. Não volte não. Essa palavra, ela precisa ter um terreno de habitação. Ela precisa ter um terreno de existência. Somos eu e você. Às vezes, eu já vou repetir, eu acho que eu já disse domingo aqui, e eu acho que muitos de nós que subimos nesse altar, o que já conversamos com vocês, nós já dizemos. Muitas vezes não precisa a gente falar. Mas a vida da gente, ela fala muito mais do que as palavras. Isso se chama verdade. Sabe o que se chama? Empoderamento da verdade. Isso quer dizer que você está sendo capacitado por causa dele. A presença do Senhor, é o que eu digo assim, a gente não pode falar de poder sem presença. Empoderamento do poder, porque você está cheio da presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aí, como eu disse a vocês, a salvação ela vai ser essa primeira chave, né, em nossa vida. E ela é a principal que vai nos levar para outros lugares. E aí, em João 2,18, vamos lá abrir João 2. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 2, versículo... A gente vai ver em João 2,18. A gente viu que a salvação, ela é a porta escancarada. Ela foi a chave, por meio de Jesus, que abriu para nós uma porta para nunca mais ser fechada. Porém, toda porta, todas essas chaves e essa porta, só eu e você, a gente pode dar autorização. Para que alguém feche ou que eu mesma vá lá e feche. Então, vamos ver outras chaves aí. João 2, 18.
João 2, cadê, meu Deus? Aqui. 18, eu acho que 18, 19. Deixa eu ver aqui, senão... Ele diz aqui o seguinte: responderam. Jesus, ele falando do templo. Responderam, pois, os judeus e disse-lhes: que sinal nos mostras para fazerem isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Não é essa parte, não. Deixa eu ver aqui. É a parte que ele fala... Deixa eu pegar aqui no meu celular. Rapidinho, tá? Eu coloquei aqui... Aleluia. Diz o seguinte: é isso mesmo. Aí os líderes perguntaram, que está em outra versão: que milagre você, porque ele fala em derrubar o templo em 3 dias, o templo. Aí, que milagre você pode fazer para nos provar que autoridade você tem para fazer isso? Era essa versão que eu queria pegar. Porque tem 2 palavras aí que são chaves, que é milagre e autoridade. Aí ele diz assim: como é que você pode me provar, diante desse milagre, que você tem autoridade para fazer isso? E aí os milagres e a autoridade, Jesus ele tinha, logicamente, Jesus ele era o próprio Deus. Hoje nós somos a referência de Deus. Nós somos a referência de Jesus. Nós somos o resultado da salvação. Nós somos o resultado da salvação. E aí Jesus, ele diz em sua palavra que nós faríamos coisas maiores do que ele. Jesus, ele diz em sua palavra, isso são as boas novas. Ele diz que deu autoridade para pisar em cobras, escorpiões. Ele nos deu autoridade para expulsar demônios. Ele diz que através de nós, por causa do empoderamento da verdade, ele disse que nós podemos fazer milagres. Aleluia. Mas isso só vai acontecer quando o conhecimento da verdade fazer parte da nossa vida cristã. Isso não vai acontecer porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo. Não vai acontecer por causa de mim. Não vai acontecer por causa das minhas motivações. Isso vai acontecer por causa do conhecimento que eu tenho a respeito do Evangelho, que são as boas novas. É essa verdade que vai me impulsionar a ação do ser Cristo aqui. Amém? Então, é esse conhecimento que rege as boas novas de Cristo. É esse conhecimento, o conhecimento da verdade. Ele vai reger todo, ele é a base das boas novas. É a verdade, gente. É a verdade. E aí a gente... Vou mais profundo. E às vezes a gente sobrepõe, a gente apaga a verdade. Mas vai acontecer isso? Mas eu posso fazer isso mesmo? Sabe por que acontece isso? Porque eu não passei, eu não firmei. Não é que eu não passei. Eu não firmei as etapas anteriores. De conhecer meu pai, de me conhecer nele, saber que eu posso sim. Nós cantamos aqui, eu tudo posso, lá, 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 lá. A Adina sempre diz, eu gosto demais quando a senhora traz essa profundidade quando a gente está ministrando louvor. Porque a gente não pode fazer do altar do Senhor uma mentira. Nós saímos desse lugar, gente.
Nós estamos no lugar da verdade. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus mesmo. Nós estamos empoderados da verdade do Senhor. Foi sangue derramado por minha vida e pela sua. Foi sangue derramado. Sangue puro, sangue da verdade. E como eu tenho me comportado diante dessa verdade do Evangelho? Foi o que Deus perguntou para mim. E ele disse, sabe o quê? Não é o suficiente. Não é o suficiente. É muito mais. Amém? Por isso, diante dessa verdade maravilhosa, desse conhecimento, dessa regência do Evangelho em nossas vidas, não negocie a verdade de Cristo. Não negocie a verdade do Espírito Santo de Deus. Não negocie a sua salvação. Não negocie o plano de Deus para a sua vida. Quando você negocia a verdade com a mentira, porque não tem como. Quando a gente negocia a verdade com a mentira, a gente está... É suicídio. É matação mesmo. Não negocie. Não negocie. Não é fácil, gente, não é fácil. Nunca será fácil. Mas Jesus, ele disse que pode ser sim. Eu estava conversando com o pessoal lá atrás sobre empatia. Uma palavra muito bonita. Mas ninguém nasce empático. Ninguém nasce olhando o outro. Ninguém nasce assim, gente. Eu conheci, então eu vou trabalhar isso. Isso é atitude. Isso é posicionamento. Jesus, ele disse, vou repetir o que eu disse para os meninos lá atrás. A palavra de Deus dá dois que se... Tem os 10, né? Mas 2, eles se resumem nos 10. Amar ao Senhor, seu Deus, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com tudo, com tudo. E amar o próximo como a ti mesmo. A gente nasce amando? Não. Se Deus disse isso, é porque a gente precisa praticar o amor. Empatia é atitude. Amor é atitude. É posicionamento, é decisão. A gente não aprende, a gente não nasce, a gente não nasce amando, a gente aprende a amar. A gente aprende a olhar pelo outro. E muitas vezes a gente aprende, sabe quando? Quando a gente passa. Então a verdade, ela é reveladora, ela revela a nós mesmos. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele morreu para que a gente olhasse para a gente e dissesse assim, eu era culpado. Era eu. Eu cometi essa falta. Eu matei, eu roubei, eu menti. Eu dormi com vários homens. Fui eu. Não foi ele. Então a verdade, ela expõe o que há de mais imundo em mim. E isso é bom, tá? Porque quem gosta de esconderijo é o diabo. E isso é bom. Vamos deixar Deus tratar a nossa vida com a verdade. Vamos deixar Deus tratar a nossa vida com o amor. Cada passo de cada vez. A gente não precisa pular etapas. Cada vírgula que a gente opera na nossa vida já é um avanço no reino de Deus. A gente não precisa querer abraçar o mundo, como a palavra diz. Que adianta? Você ganhar o mundo e perder a sua alma. Não. A vitória, ela já aconteceu. A vitória, ela já aconteceu. Ela já aconteceu. E aí o Senhor,
ele dirige a nós outra chave maravilhosa. Está lá em Efésios. Vamos ler lá, porque eu achei uma coisa tão interessante. Lê Efésios 6. Abre lá a tua Bíblia, no nome de Jesus. Efésios 6, a partir do 10, né? Que fala das armaduras. Muito conhecido, né? Louvado seja Deus por esse tempo. Amém. Tempo de verdade é tempo de crescimento. E nós somos gratos ao Senhor por esse tempo. Porque gratidão também é atitude. Amém? Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos ler lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hastes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Presta atenção aqui, ó. Só a parte A do versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinturão da verdade é a nossa primeira armadura. Além dela ser a nossa primeira armadura, quando a gente sempre está orando, a gente está pedindo revestimento, ela é aqui segura. Ela nunca deve sair de nós. Ela nunca deve sair de nós. A verdade, ela é os nossos pés firmes na caminhada. É a nossa certeza de que Deus, Ele opera, de que Deus, Ele faz. Então, nós devemos sim, todos os dias, estar cingidos por meio do cinturão da verdade. A armadura é para ser usada todos os dias, porque todos os dias são maus. Isso não é novidade, porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então, cingidos com o cinturão da verdade, é certa a vitória. É certa o cumprimento daquela etapa de batalha. O exército do Senhor que lutava, eles já iam para a batalha certos do que? Da vitória. Porque eles estavam cingidos da verdade. Aleluia. Agora, sabe por quê? Eles tinham essa certeza, porque eles conheciam quem era o Deus dele. Quando Davi, ele tomou posse da verdade. Ele se empoderou da verdade quando ele disse assim: tu luta contra... Me esqueci da passagem. Mas quando ele disse, retrucou, ele disse: e eu estou lutando em nome do Senhor dos exércitos. É conhecimento. E a apropriação, porque quando a gente se empodera, a gente se apropria da verdade. E essa verdade, ela vai ser exposta sem força. Ela vai vir, quando você menos esperar, ela está exposta. Isso é boa nova. Isso é evangelho puro. Isso não é um evangelho forçado, doloroso. Isso não é um evangelho religioso. Isso é um evangelho leve. Aleluia. Um evangelho leve. Um evangelho gostoso de se viver. É o evangelho que revela as nossas próprias, que retira as nossas máscaras. Forte, né? Mas é. E glória a Deus. Pela verdade, ela retirar, ela apresentar que nós somos em Deus. Ela apresenta
ela fala daquilo que nós cometemos no passado e ela nos apresenta uma nova pessoa. Eu posso ser assim, eu posso ser assim, eu posso ser assim. E eu vou dizer a você, não pode não, você é, aleluia, você é assim. Você é filho, você é amado, você foi desejado, você nunca esteve sozinho. Às vezes os seus olhos, às vezes não, provavelmente seus olhos não estavam voltados para aquele, porque o conhecimento não tinha chegado nessa etapa. Mas quando o conhecimento chega, é imprescindível, ele vai gerar mudança. Então, ter uma vida dirigida pela vontade da verdade, dirigida pela verdade, me ajuda na compreensão do combate, de quem eu tenho, quem é o meu inimigo. A verdade, ela vai ser usada. Jesus, ele não usou a verdade para humilhar. Jesus, ele não usou para desfazer das pessoas. Jesus usou a verdade para destronar os inimigos que habitavam. E é isso que o Senhor faz conosco, que Ele tem feito conosco. O Senhor, Ele tem usado a sua armadura, Ele tem nos dado dessa armadura para a gente lutar com a verdade. Então, nós temos nesse versículo uma chave de acesso ao desarme do nosso inimigo. Talvez nós estejamos lutando de maneira errada, inapropriada, de acordo com o que a verdade ela estabelece. E isso tem sido motivos de quedas. Isso tem sido motivos de desalinhamento com a verdade. Nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos com as forças malignas nas regiões celestiais. A luta é espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, para a gente finalizar, o que falta em nós é posicionamento. E é esse lugar que nós devemos estar sempre, ajustados à verdade de Deus. O lugar da verdade é o lugar do cristão. O lugar da verdade é o lugar para aqueles que foram nascidos do Espírito. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa posição inicial, é a nossa posição final. E nesse lugar nós encontramos as outras chaves. Para abrir, para ligar e desligar. Amém? Então, eu queria convidar o pessoal aqui para a gente louvar. Hã? Eu não tenho, não. Vocês têm alguma? Então, amém. Vamos embora, vamos louvar. Louvado seja Deus. Eu queria que você ficasse de pé. A gente entender que o nosso lugar é esse, é o lugar de vitória. Lugar de crente. Não é crente de falar, mas crente de agir. O lugar de crente é dentro da vontade de Deus. Dentro da verdade de Deus. Lugar de crente é em vitória. Porque vitória foi a cruz. O lugar de vitória sempre vai ser a cruz. Viu, crente? O lugar de vitória sempre vai ser a cruz. A gente já é vitorioso. Porque a cruz, ela representa a verdade revelada de Deus. Na terra e entre os homens. O Senhor, Ele resguardou. E Deus resguarda a nossa vida. Nós prezamos por ela. O resguardar da nossa vida está nas mãos do Senhor. A sua palavra, ela declara isso. Ele cuida de nós. E o que é que nós fazemos? Nós prezamos por esse guardar. Olha as boas novas. Nós prezamos por esse guardar. Como?
Eu já disse já no início. Conhecer quem é teu pai, conhecer quem é você nele e conhecer que é teu inimigo. Você tem aí, você vai estar zelando a palavra de Deus. E isso, essa vida é uma vida de temor. Quando a gente faz isso, a gente expressa a Deus a nossa vida de temor. Temor não é ter medo de Deus, gente. O temor é prezar pela sua palavra, é o respeito ao Senhor. É o respeito em que sua verdade ela nos apresenta. Isso é verdade revelada. Amém? Então eu queria que, no nome de Jesus, você refletisse por meio dessa canção. Você refletisse na sua vida. Olhe para você, não olhe para ninguém mais. Olhe para o seu lugar dentro dessa verdade, dentro desse evangelho. Faça uma análise da sua vida. Faça uma análise daquilo que talvez não tinha ainda uma chave que você não tenha segurado. Mas por quê? Você ainda não encontrou essa chave? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Às vezes Deus não permite que a gente pegue a chave, porque a gente não está pronto para abrir aquela porta. Mas o que é que eu posso fazer para chegar a essa chave? Para que Deus libere essa chave? Porque às vezes Ele guarda mesmo. Às vezes Ele pega a chave para guardar a nossa vida. Mas para que essa porta? Porque essa porta não pode permanecer fechada. Ela é uma etapa da tua vida. Mas o que é que eu preciso alinhar, meu Pai? Para que eu acesse esse lugar com essa chave. Pensa nisso nessa tarde. Pensa a respeito disso durante esse tempo. E não para de pensar nisso. Porque quando a gente começa uma temática, a gente começa para nunca mais terminar. Ela faz parte de nós. Ela é estilo de vida. Deus, Ele está abrindo portas. Não seja você esse que vai fechar. Ou não entrega a tua autoridade ao diabo. Segura a chave. Use-a. E deixa aberta para que outros também tenham acesso. Vamos louvar ao Senhor? Amém? Queria que você prestasse atenção nessa canção que nós vamos cantar nesse momento. Assim, tudo que a pastora falou, só basta um posicionamento nosso, porque já é tudo nosso. Nós somos filhos. Diga, eu sou filho. E isso não sou eu apenas que estou falando, não, mas é a palavra que diz ao teu respeito. É o teu próprio Pai que fala ao teu respeito. Só que infelizmente nós nos deixamos levar por situações, nós nos deixamos levar por momentos aonde Deus Ele nos chama a todo momento para viver uma eternidade, pois Ele é um Deus eterno, Ele é um Pai eterno, Ele não é um Pai de momentos. Então eu te convido nessa hora a se derramar. Você sabe o que você precisa. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. E acreditar em ti. Mas às vezes eu sou levado. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, pela vontade de crescer. Torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Então creia nessa hora. Creia.
longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, abraça-me. Sinta-se abraçado pelo seu Pai nessa hora. Abraça-me Com teus braços de amor, abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Olhe para suas mãos nessa hora. Por favor, olhem para suas mãos nessa hora. Deus, Ele já colocou sobre elas a espada, que é a palavra, colocou o escudo, que é a tua proteção, colocou o capacete sobre a sua cabeça. Então, está tudo aí. Só depende de você. Por mais que eu traga uma palavra, por mais que a pastora fale, só depende de você. Então, em nome de Jesus, pode usar, sinta-se à vontade. Assim como o pastor falou no início, quer gritar, grite, quer pular, pule, mas não saia daqui da mesma forma. Não saia daqui sem usar essas ferramentas. Deus, Ele clama, Ele grita por um posicionamento teu e meu. Só que aquilo que a pastora falou da palavra, a gente tem que fazer. Então cante mais uma vez comigo, crendo. Eu quero ser como criança E te amar, pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência, ao primeiro amor e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e deixo de simplesmente crer. declare: eu não posso viver nessa hora. longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe
abraça-me. Eu estava ali sentado. Quando o Eric começou a ministrar, Deus fez: ele acredita na verdade. Eu chorei porque são 3 anos acompanhando ele e ver ele fazer uma coisa que ele estava preso numa mentira. Ele ministra o louvor. Parece uma coisa simples, né? Parece. Pode ser para quem for, para mim não é. Porque nós aqui, quando fomos comissionados por Jesus Cristo, foi para dizer ao cão, dizendo: olha, cão, nós iremos pelo mundo desfazer as mentiras que você disse. Talvez aqui entre nós estejam pessoas que ainda acreditem nas mentiras que Satanás falou, nas construções que foram feitas por nossos pais, líderes, independente do que tenha ocorrido. Nós precisamos acreditar na verdade que Deus diz sobre nós. Aleluia! Nós somos agentes dessa verdade. Nós somos agentes dessas boas novas. E pelo mundo, o mundo é Igaraçu, o mundo é a Maria da Glória Berenguer, o mundo é a Travessa, o mundo é Cruz de Rebouças, o mundo é o nosso trabalho. Chegar e dizer: olha, tu passaste essa vida todinha acreditando que tu fosse rejeitado, tu passasse a vida todinha acreditando que o abuso mudou a tua vida e mudou, tu passasse a vida todinha acreditando que era um deslixado, que ninguém ligava para você. Mas eu quero trazer uma boa nova para você. O meu pai diz que ele te adotou antes. O meu pai diz que estava com você em todos os momentos, sofrendo com você. Nós precisamos ser essas boas novas, como eles disseram. Nós precisamos ser essas boas novas com as nossas práticas. Uma dica para esse mês: se aproprie das boas novas do Senhor, porque as mentiras que nós acreditamos na construção da nossa vida, elas vão começar a ser claras para nós encararmos e dizer: olha, foi até hoje. Até hoje eu acreditei nessa mentira, mas a partir de hoje eu não acredito mais nessa mentira. Eu acredito na verdade que Cristo deixou. E é nessa verdade que eu vou colocar o meu pé em cima e vou viver a minha vida. Como eu disse, parece muito pouco, mas não é. Infelizmente nós, dentro da nossa construção de vida, ficamos presos em lugares, em atitudes. E quando nós nos deparamos com um cruzar de um local onde era muito, vou dizer cômodo, mas me entendam que era um lugar que me colocaram. Um lugar que me colocaram. E eu aceitei. Porque talvez o lugar que nós vivemos hoje foi o lugar que eu aceitei ficar. Mas Cristo já disse algo para mim, não disse? Tenho certeza que todos que estão aqui, todos que tiveram já um encontro com Jesus,
Ele já sinalizou que o lugar que nós onde estamos vivendo não é o lugar das boas novas. E que precisamos passar para outro momento da nossa vida. E que Ele está esperando a nossa chegada nesse lugar. Ele não vai nos obrigar a fazer isso. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai fazer assim, ó. Meu filho, dê um passo que eu estou com você. E aí ela dá um passo. E ele vai acompanhando. Dê outro passo que eu estou com você. Dê outro passo que eu estou com você. Seja forte para encarar. Jesus está com você. Quando você acredita que Ele não está, você está acreditando na mentira que é contada. Acredite na verdade. Viva a verdade. Seja gente da verdade. Amém. Tivemos uma direção e só confirmou o que Deus tinha me dito ali. Eu queria que todos viessem para cá.